Hoje eu vou dar um bom dia só, porque o meu cunhado ontem debochou de mim que eu dou 2 bom dias, um para o YouTube e um para o Instagram. Agora eu vou dar um bom dia só. Mas brincadeiras à parte, estamos aqui cedinho, estou um pouquinho atrasada. Nosso horário é 6h30 agora, mas ontem, como meu sobrinho veio dormir aqui em casa, então a gente acabei me atrasando hoje. Mas será todos os dias 6h30, horário de Portugal, nós vamos estar aqui com o nosso devocional. Um pouquinho mais cedo, para as pessoas poderem, antes dos seus trabalhos, estarem ouvindo um pouco da palavra do Senhor e colocando o nosso Deus como o altar principal deste dia. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Hoje é o dia que nós declaramos, ó, Senhor, tá aqui, ó, essa é a minha vida, tá aqui o meu dia, Senhor, o meu trabalho, a minha família, o meu caminho está nas tuas mãos, os meus pensamentos, o meu coração, a minha vida, que já te pertence, está nas tuas mãos. E ontem nós não conseguimos deixar gravado no YouTube, deu um problema no som, mas o devocional de ontem está no Instagram, certo? Completo. Mas, posteriormente, se o som do YouTube estiver bem, nós vamos tentar, né, estamos fazendo um teste, manter somente na íntegra no YouTube. Mas vamos lá. Vamos orar e já vamos retomar. Ontem nós falamos sobre a autoridade de Jesus, nós falamos sobre o poder, a soberania deste Deus, nós falamos sobre estruturas espirituais. Ali Jesus, quando pergunta ali para o gadareno, né? Não para o gadareno, mas aquilo que está ali agindo através do gadareno, quem eles eram, e eles respondem legião. Então ali Jesus está demonstrando que existe uma estrutura espiritual que também vem e ataca as pessoas, e vem e faz com que reações e situações, e nós lemos também lá Efésios 6, onde a nossa luta, a nossa luta, a nossa guerra, ela não é contra carne e sangue, ela não é contra o nosso irmão, ela não é contra o nosso vizinho, mas é contra as potestades, contra as hostes celestiais, as hostes malignas, celestiais, não malignas, que estão no céu, ali agindo e agem também através de pessoas. Então Jesus ele vem aqui para descortinar e para nos falar que existe também uma estrutura espiritual, mas ele fala que essa estrutura espiritual do Gadareno eram 6.000 demônios que estavam agindo nele, e Jesus está nos falando aqui que Jesus tem a soberania para destituir qualquer força maligna que tente estar agindo em nós, ou através de nós, ou no nosso meio, ou no contexto cultural, aonde for. Jesus nos demonstra que todo o poder, toda a soberania está com Ele. Nos céus, poder na terra está com Ele. E nós vamos hoje, então, continuar a partir do versículo 40, falando agora sobre fé. Aqui essa parte ela vai nos falar sobre a mulher do fluxo de sangue, 12 anos vivendo com fluxo de sangue, onde ela tinha que ser excluída, onde ela não poderia viver em sociedade, dentro daquele contexto cultural ali. E ainda existem contextos culturais onde as meninas, quando ficam dentro do seu ciclo de sangue, elas são colocadas de lado, numa casinha, num local distante. Em algumas regiões aí, alguns países mais para o campo, né? Elas são colocadas distantes, porque tudo que elas tocarem dentro da cultura, né? Dentro desse contexto cultural, tudo que elas tocarem ficaria impuro. E aqui dentro desse contexto cultural, deste tempo aqui de Jesus, também acontecia essa mesma coisa. A mulher já estava ali 12 anos com fluxo de sangue que não cessava. Então ela não poderia encostar em ninguém, ela não poderia viver em sociedade, ela não poderia andar junto com as outras pessoas, ela não poderia usufruir do mesmo prato, do mesmo garfo. Então era uma pessoa excluída da sociedade.
era uma pessoa sem identidade, era uma pessoa que estava sem esperança, era uma pessoa que não via mais sentido na vida. E nós vamos ver aqui também a cura da filha de Jairo, que coincidentemente ou não, tem 12 anos e está ali morrendo também. Miriam, minha amiga, bom dia. Está ali morrendo e Jairo, o chefe da sinagoga, vai lá clamar a Jesus, aos pés de Jesus, para que Jesus venha e toque em sua filha. Então nós vamos ler aqui passagens de fé, mas com um toque de esclarecimento aqui espiritual, onde Jesus está dizendo aqui, através da mulher do fluxo de sangue, que ele pode curar, né? Os 12 anos aqui podem representar espiritualmente, profeticamente aqui, as 12 tribos de Israel. Então, a menina pode representar a nova geração, um novo tempo para Israel. E casualmente aqui Jairo, o significado do nome de Jairo é Deus ilumina, aquele que desperta. Então, Jesus ali está despertando o povo e todo o contexto, tudo que acontece com Jesus ali é tudo interligado. Tudo tem um sentido. E na nossa vida não é diferente. Passos que nós damos hoje nas nossas vidas, que nós achamos, nossa, meu Deus, parece que está tudo errado, né? Parece que nada está acontecendo, mas passos que nós vamos dando quando nós temos fé, quando nós cremos que nós temos alguém que está ali, alguém soberano e poderoso, que está ali conduzindo as nossas vidas, lá na frente, nós vamos entender, nossa, esse passo que eu dei lá atrás foi de Deus mesmo. Porque tudo se encaixou perfeitamente, mesmo naquele momento eu achando que estava tudo errado. Laura, bom dia! Então, vamos falar sobre fé, vamos falar sobre caminhar com Jesus, vamos falar sobre o que Jesus pode fazer hoje, os testemunhos, a transformação, a mudança de vida. Vamos orar e já vamos começar então. Nós estamos lá em Lucas 8, versículo 40. Nós vamos iniciar e vamos até o final desse capítulo 8. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, porque esse dia nós começamos entregando nas tuas mãos. Esse dia, nós estamos numa segunda-feira, Senhor, início de uma nova semana. Senhor, renova em nós agora, Senhor, nesse dia, a esperança, Senhor, de vida. Renova em nós nesse dia, Senhor, a força que provém de Ti. Renova em nós neste dia a nossa mentalidade, nossos pensamentos. Renova em nós, Senhor, que nós tenhamos o Teu coração, Senhor, que nós tenhamos um coração, um caráter voltado para Ti. Renova em nós, Senhor, o brilho das coisas, ó Deus, o brilho da caminhada. Ó Senhor, faz com que nós possamos ver hoje, nesse dia, Senhor, que tudo à nossa volta reflete a criação, que tudo à nossa volta tem o dedo de Ti, Senhor, as plantas, os animais, um bebê novo, Senhor, as pessoas que estão à nossa volta, Senhor, que nós possamos crer nesse dia, assim como essas pessoas aqui que nós vamos ler, o Jairo, a mulher do fluxo de sangue, Senhor, elas creram. Então, através da fé, Senhor, nós podemos nos achegar ainda mais a Ti. E nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Espírito de Deus, esteja conosco, ministrando no meu coração e ministrando no coração daqueles que assistem, que ainda irão assistir, Senhor. Nos ajuda a entendermos mais de Ti, nos ajuda a irmos mais para perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Vamos lá, minha amiga. Então vamos lá. Lucas 40, do capítulo 8. E que fala o seguinte: Jesus cura em resposta à fé. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria. Lembrando que antes dessa passagem, Jesus tinha ali saído ali daquele contexto ali do Gadareno, onde o povo daquele local, vendo a cura do Gadareno, suplicou, a palavra de Deus nos fala que eles suplicaram para que Jesus fosse embora. E, em consequência, no outro lado, quando Jesus chega no outro lado, as pessoas estão ali, as multidões estão ali recebendo ele com toda a alegria. Então, quem não entende quem este Deus é e o que ele pode fazer em nossas vidas, não consegue ver e recebê-lo com a alegria que provém, né,
do próprio Espírito, que faz com que nós possamos ver verdadeiramente a vida que vem deste Deus. E aí continua aqui, pois o estavam esperando. Então, os da outra margem mandaram Jesus ir embora. E o da outra margem que ele chegou, estavam esperando ele com alegria. 41. Então, um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Vejam, o líder de uma sinagoga local ali era uma pessoa que, dentro do contexto daquela cidade, daquela região, era uma pessoa que era vista publicamente, era uma pessoa que precisava ter uma índole, era uma pessoa que administrava, o líder da sinagoga era como se fosse um pastor. As sinagogas, elas foram criadas após o cativeiro da Babilônia, quando o povo voltou. O templo continuava sendo o templo, os sacrifícios eram uma vez por ano, as pessoas iam até Jerusalém, no templo, mas as sinagogas, elas eram locais. Então, as sinagogas, todo sábado, o povo estava ali para ouvir a palavra de Deus. E Jairo era o líder de uma dessas sinagogas. E o que fazia o líder das sinagogas? Cuidava ali das torás, né? Cuidava ali da palavra, administrava ali a sinagoga, muitas vezes ensinava, eu não sei falar certamente, eu até pesquisei a respeito, não sei dizer se ele ensinava, mas eu acredito que sim, eu acho que a função dele era mais ou menos como um pastor. Então ele era um homem reconhecido ali naquele contexto, naquela cidade, ele era um homem correto, né, a princípio, e essa mesma pessoa veio e chega aos pés de Jesus. Olha o que ele pede para Jesus. Veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. 42. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Então, Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. E olha o que acontece depois. Mas eu quero parar primeiro um pouquinho ainda aqui nessa questão de Jairo. O nome de Jairo fala, Deus ilumina. Esse é o significado. Aquele que desperta. E justamente Jesus vai lá e vai despertar a filha de Jairo. Mais para frente nós vamos ler. E 12 anos a menina tinha. Então é um reflexo é um despertar que Jesus está fazendo ali dentro daquele contexto. E este homem, quando se prostra aos pés de Jesus, ele está dizendo que ele crê quem é Jesus Cristo. E este homem tinha acesso às escrituras também. Então, as escrituras, essa palavra de Deus, essa palavra viva aqui, é essa palavra que descortina a nossa mente, o nosso entendimento sobre quem é esse Cristo. Ali, esse homem poderia muito bem estar ali do lado dos fariseus, dentro daquele contexto ali, onde estavam achando que Jesus estava blasfemando contra Deus quando ele dizia que era filho de Deus. E aqui não, este homem que tinha acesso à palavra foi despertado, a sua visão, o seu entendimento sobre quem era Jesus, através daquilo que ele estava vendo, fez com que ele recorresse a Jesus no momento mais difícil da vida dele, que era quase perder a sua filha. Então, aqui no 43, Jesus está indo ali para a casa de Jairo, mas no meio do caminho, quem que ele encontra? 43. Uma mulher no meio do povo sofria, havia 12 anos de uma hemorragia. Aquilo que nós comentamos no início, né? Sem encontrar cura. Então, essa mulher com certeza foi em diversos médicos, foi em diversas religiões, mas não encontrava cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Então, 45. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse, ô Senhor, mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Como quem Pedro dissesse assim, olha, mestre, a multidão está toda em volta do Senhor, né? Como assim? Quem te tocou? Todos estão te tocando. Mas Jesus, no entanto, disse, alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Pois senti que de mim saiu poder. Jesus está nos falando aqui que aquele que toca nele recebe dele o poder do alto. Aquele que toca nele através da fé
recebe dele a testemunho, aquele que toca nele através da esperança, da fé que cresce através do que nós vemos aqui nessa palavra, recebe dele poder, recebe dele cura, assim como eu recebi lá atrás a cura da depressão e depois, posteriormente, fui recebendo muitas outras situações de testemunho, que geram testemunho para outras pessoas, que geram frutos para outras pessoas. E aqui no 46, 47, quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, primeiro aquela mulher não poderia estar ali dentro daquele contexto, devido à doença dela, né? Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram a explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: filha, sua fé a curou, vá em paz. 49. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. E eu quero passar lá para Marcos 5, 36, antes de nós continuarmos aqui no 51. Não, aqui no 50. Eu vou continuar aqui no 50, porque eu vou falar a mesma coisa, mas lá em Marcos 5, 36, ele também vai compilar vai contextualizar essa mesma passagem. Então, os evangelhos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, em muitos eles vão ter passagens parecidas, porém com detalhes a mais dentro daquele contexto. Então vale nós lermos, né, os 4 evangelhos aqui juntos para que nós possamos conectar informações. Então essas informações elas vão ampliar ainda mais a nossa visão sobre o que aconteceu ali dentro daquele momento. E aqui no 50, então, vamos continuar no Lucas. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quantas vezes o medo, nós falamos sobre tempestades ali, Jesus, o barquinho das tempestades, né? Ali os discípulos dizendo, né? Nós vamos morrer, Senhor, e Jesus ali dormindo dentro do barquinho, né? Tantas vezes as tempestades das nossas vidas, elas vêm e elas se sobrepõem sobre a nossa fé, fazendo com que a luz que há no nosso interior, a fé, a presença do Senhor que há no nosso interior seja diminuída e os nossos olhos são ampliados através das tempestades. Aqui Jesus está dizendo, olha, provavelmente esse mensageiro que veio lá na casa de Jairo era alguém conhecido dele, era alguém próximo a ele, ele conhecia, sabia que aquele homem não estava falando a mentiras, e Jesus diz para ele, apenas creia. Da mesma forma, Jesus fala hoje para nós, não olhe as circunstâncias, apenas creia. Não olhe a tempestade, apenas creia. Olhe nos meus olhos. Jesus ali, como se dissesse, olha, segura na minha mão, eu estou contigo aqui, Jairo, eu vou contigo até lá, até o final, até onde tua filha está. E olha o que ele faz, 51. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina, aqueles que poderiam exercer a fé ali, né? Quantas vezes nós estamos sentando em mesas onde há uma descrença naquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, uma descrença daquilo que Jesus pode fazer em nossas vidas. Quantas vezes nós andamos com conselheiros que não têm uma visão que vem do alto e esses conselheiros muitas vezes nos desmotivam e nos fazem perder a fé em situações onde lá na frente o Senhor já tinha garantido a vitória para nós. Quantas vezes isso acontece? Mas aqui dentro desse contexto, Jairo estava ali com o próprio Deus e Jairo creu nele. E olha o que acontece. 51. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou, ok? Isso nós já lemos. 52. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse, parem de chorar. Olha o que Jesus fala. Parem de chorar, parem de se lamentar, parem de murmurar, parem de olhar para as tempestades. Ela não está morta, apenas está dormindo.
53. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Ao invés da multidão olhar para Jesus, né, como uma liderança, como um líder, como um Deus ali, eles riem. Então, nem todos que vão estar dentro do contexto religioso, dentro do contexto social, junto conosco, vão crer que este Deus pode fazer esse milagre em nossas vidas. 54. Então, Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. Aqui em Marcos 5,36, ele fala Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. A menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Aqui ele continua, ó, no 55, em Lucas 8. Naquele momento ela voltou à vida. Então ela estava morta e voltou à vida ali naquele momento. E levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que desse alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Jesus continua fazendo milagres hoje. Jesus é o Deus que nós podemos tocar, que nós podemos andar de mãos dadas com Ele. Jesus é o Deus que pode transformar a nossa vida hoje. Então, qual é a tempestade? Qual é a coisa difícil? Qual é o problema difícil que está aí batendo a sua porta ou já está dentro da sua casa e que você diz, olha, só um milagre. E este Deus, Ele nos fala hoje que Ele pode fazer esse milagre. Ontem, o nosso culto na nossa igreja, o meu pastor Julinho, ele ainda estava falando, e o Senhor, Ele é tão incrível. Faz muitos dias que o Senhor vem falando comigo sobre uma palavra que está lá em 1 Crônicas, eu não vou saber agora o versículo certo, mas é sobre uma guerra onde o próprio Deus fala ali para Josafá, através dos profetas, né? Fala ali para Josafá, olha, essa guerra que vai acontecer não é tua, né? Apenas se posiciona, porque eu vou lutar essa guerra por ti. Então, como que ele se posicionou ali, o rei Josafá? Convocou um jejum geral em todo o povo, em oração, em jejum. Então, ele recebeu esse retorno do Senhor e o Senhor só disse para ele, marcha, avança, né? Que essa guerra, quem vai lutar sou eu. E quando ele chega no local ali da guerra, da afronta, se eu não me engano é a Síria, eu não me preparei para esse contexto aqui, para esse testemunho. E aí ele chega lá, estão todos mortos e eles passam 3 dias tirando os despojos, que são, né, as riquezas ali daqueles que estão mortos ali, né, que vieram para guerrear contra eles. Então a guerra não foi lutada por eles, eles não precisaram lutar. E ontem o meu pastor Julinho falou justamente sobre essa palavra. Então o Senhor, ele vem reafirmando através dos servos dele, através da palavra, através de outras pessoas, aquilo que ele já vem ministrando em nossos corações. Então este Deus santo, poderoso, ele age todos os dias, em todos os momentos, na minha vida e na sua vida, quando nós cremos. Então a meditação de hoje é, qual é o tamanho da minha fé hoje para ver com os olhos de fé aquilo que o Senhor me prometeu? Qual é o tamanho da minha fé hoje para andar sobre as águas? Qual é o tamanho da minha fé hoje para olhar para frente e continuar avançando, sabendo que este Deus é que luta as minhas guerras, as suas guerras? E eu vou finalizar, então, com uma oração. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse tempo, pela tua palavra, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado. Senhor, aumenta em nós a fé. Nos ajuda, Senhor, a avançarmos contigo. Nos ajuda a irmos mais perto de ti, Senhor. Agarra da nossa mão, Jesus. Nos ajuda, Senhor, nas nossas aflições, nas tempestades das nossas vidas. Conduz, Senhor. Conduz o nosso barco, conduz a nossa vida. Conduz a nossa caminhada, conduz a nossa mente e o nosso coração.
que nós possamos estar hoje, nesse dia, contigo, com o nosso coração tranquilo, com o nosso coração em paz, essa paz que provém de ti, Senhor. Em nome de Jesus, sê conosco, Espírito de Deus. Amém. Bem, queridos, até amanhã então, 6h30, horário de Portugal, se Deus quiser.